É uma satisfação estar aqui nessa noite, atendendo aqui o convite da minha mana aqui, nossa presidenta de senhoras, né? E estamos aqui para transmitir a poderosa palavra de Deus. Quero convidá-las, né? A maioria, a abrir as vossas Bíblias. Na segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Tivemos hoje pela manhã na reunião da diretoria e para nós é uma alegria estar aqui à noite, nesse culto de mulheres, culto abençoado, onde se terminasse agora já saímos por demais satisfeito com a mensagem cantada aqui, mas o Senhor ainda tem algo ainda reservado para falar com a sua igreja. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de te dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo o suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Até aqui. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras da causa do Evangelho, o Senhor colocou no meu coração esse texto e há alguns dias ele está ardendo forte no meu coração, um texto conhecido. Esta segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo, ao jovem pastor. Paulo estava preso em Roma, sob o domínio do imperador Nero, imperador romano, muito sanguinário, por sinal um dos mais cruéis a perseguir a igreja do Senhor Jesus. Apesar do que Paulo também outrora foi um perseguidor, mas guardado as devidas proporções, Nero foi alguém muito cruel com os cristãos. Mas ninguém pode romper, ninguém pode acabar, ninguém pode lacerar o sonho de um crente. Ninguém pode parar o teu ministério, ninguém pode parar a tua chamada. Por volta do ano 68 depois de Cristo, possivelmente essa carta foi escrita nesse ano, mas os estudiosos eles falam dos 63 a 68 depois de Cristo. A última carta, as últimas palavras do apóstolo Paulo antes do seu martírio. E ele fala muito nesse texto sobre aflições, sobre a igreja passar por perseguições. Ele estava vivenciando na pele tamanha perseguição, tamanha afronta, mas com a certeza de que as portas do inferno não podem prevalecer contra a noiva. Eu não sei como você tem chegado aqui nessa noite, não sei como a senhora tem chegado, mas eu sei como você vai sair, cheia de expectativa, de esperança,
fortificada, fortalecida na graça que há em Cristo Jesus. A primeira lição que eu aprendo, o tema dessa mensagem é fortalecidos em Cristo, o chamado à fidelidade. Deus nos tira de um charco de lodo horrível, onde a Bíblia diz que Deus olha do céu à terra e não vê um justo sequer. Não há quem faça o bem. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas a graça manifestada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela recebe esta incumbência de abraçar a todos quantos desejam ser libertos. O chamado é para a fidelidade. É um chamado forte da parte de Deus para a sua igreja. E eu quero aqui apresentar as irmãs e os irmãos essa noite algumas lições que eu extraio desse texto para esse chamado. Fortalecidos em Cristo, porque a nossa força deve vir dele. Não devemos olhar para A, B ou C, mas devemos olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. A primeira lição é o fortalecimento espiritual. Nós vamos encontrar nos primeiros versículos. Versículo 1 diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quantas das vezes estamos atribulados e olhamos para um lado, olhamos para o outro e achamos que estamos sozinhos ou sozinhas, mas o Senhor Jesus está bem pertinho de você. Eu lembro agora da tempestade, onde o Senhor Jesus fala para os seus discípulos que eles vão atravessar para o outro lado. A palavra do Senhor Jesus é fiel e verdadeira, e a Bíblia diz que nenhuma palavra do Senhor cai por terra. Ele vela para cumprir com as suas promessas, e Ele fala para a sua igreja, para os seus discípulos, que vai dar certo, eles vão conseguir atravessar o barco, atravessar o mar, atravessar o lago. Mas no meio da travessia surge uma forte tempestade, e naquele momento eles duvidam da palavra do Senhor, e eles chegam a dizer: Senhor, Tu não se importa que pereçamos? Tu não se importa que essa tempestade venha nos consumir, venha nos tragar? O Senhor Jesus estava em silêncio, porque muitas das vezes Ele quer que você aprenda com Ele, sem Ele estar falando. A palavra dEle é o suficiente para a tua vida. Ele não te prometeu? Quem tem promessa de Deus? Então aguarda, você vai atravessar para o outro lado e vai cantar o hino da vitória. Fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus, porque a graça de Cristo é a nossa força. A graça que foi derramada, uma graça que não é de graça, porque foi muito cara, é de graça para nós, é uma graça imerecida. Ele derramou por amar o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho para resgatar do lamaçal de pecado, e essa graça vai nos conduzir a uma vida segura. Esta graça vai nos dar, aleluia, a liberdade de ver como Ele é. A Bíblia diz: o que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Como o Senhor o é, você o verá, você receberá um corpo incorruptível. Eu estava almoçando hoje na casa do meu pai, estava a irmã Josiane e o meu irmão José Nilson, e nós estávamos conversando sobre o futuro, e ela questionava, a gente estava falando sobre as visões escatológicas sobre a vinda do Senhor Jesus. E ora eu me fiz pós-tribulacionista para tentar a gente enriquecer o debate, né? E eles pré-tribulacionista, e depois eu disse: vou voltar ao normal, sou pré de novo. O que é isso, pastor? É aqueles que creem que a igreja não passará pela tribulação. Quem acredita que vai ser arrebatado? Aí ela me perguntava: e o nosso corpo como vai ser? A Bíblia diz que vai ser semelhante aos anjos.
Nós não vamos ter mais essa necessidade de se alimentar. Poderemos sim comer por prazer, mas não teremos mais as limitações que temos hoje. Quantas coisas você queria compreender, quantas dúvidas você queria tirar, mas se fortalece no que já é concreto, se fortalece na graça imerecida que foi derramada. Jesus se fez um pouco menor do que os anjos, ele se fez carne, habitou entre nós e derramou a graça sobre a tua vida. Como diz Paulo, a tua graça me basta. Vai em frente, mulher, levanta a tua cabeça, o Senhor está contigo, a tua família é do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê nas promessas do Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque você está abalada, aonde